Fala galera, bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação Android. E hoje a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre classes e também a gente vai começar a colocar os valores na tela. Então bora lá. Recapitulando da aula anterior, vocês viram que a gente colocou alguns atributos para a classe. Então, por exemplo, a gente tem a classe pessoa e a classe pessoa tem esses atributos aqui. Então, relembrando, uma classe ela possui atributos, métodos e construtores. Hoje a gente vai ver também um pouco de métodos e construtores. Vou explicar aqui para vocês. Então, por exemplo, método é uma ação que uma classe tem. Então, a gente tem dois tipos de método. Um que a gente só manda executar e o outro que a gente espera um retorno. Geralmente, em muitas linguagens, o que manda executar, no caso, os programadores chamam de void. E o método que retorna um valor, ele tem, por exemplo, ele retorna uma string, ele retorna um int, então a gente vai ver isso daí na prática. Vamos criar dois métodos com a mesma ação, só que um retorna valor e o outro não, para vocês verem a diferença. Então vamos começar aqui, ó, private fun. O que não retorna valor, então o nome do método vai ser correr. Então aqui no caso ele está reclamando porque ele não reconhece a palavra correr, ele conhece run, porque é em inglês. Então vamos deixar correr só para vocês verem os exemplos. Então a gente vai executar o seguinte, vamos fazer assim, essa pessoa corre. Esse é um método que a gente não tem um retorno, ele só executa, é um void. Então agora a gente vai fazer um que tem o retorno. A gente vem aqui para baixo, private fun, private fun, run, tem que colocar um nome diferente, senão ele dá conflito. Run, ele vai retornar uma string, abre e fecha, e aqui ele vai reclamar que não tem um retorno, ó. Ele não encontrou a expressão chamada return dentro desse bloco de chaves aqui, ó. Então a gente vai colocar return. Como ele é uma string, ele tem que retornar uma string. Se você colocar um int, por exemplo, ele dá erro. Ó, ele dá erro, ó. Ele não consegue identificar, ele fala que o método ele precisa ser uma string. Então a gente vem aqui, ó. Essa pessoa corre. Aqui eu vou deixar com 3 exclamações, só para vocês verem a diferença. E vamos chamar aqui esse método dentro das nossas instâncias das classes. Então a gente vai copiar esse log. Aqui eu vou colocar como método mesmo, só para identificar para vocês. E aqui, no caso, a gente está usando o objeto chamado João. Então, para a gente acessar os métodos, a gente vem aqui, ó, João. Ah, só uma coisa, eu deixei privado, ele não vai achar. Então, a gente tem que deixar internal. Ou a gente deixa internal ou a gente deixa público. Então, vamos apagar aqui, ó. Agora ele vai achar. Correr e run. O run, ele, para vocês verem aqui, ele retorna uma string e no caso o método que não retorna nada, que ele só executa, que eu falei que era um void, no caso aqui do Kotlin ele é um unit. Então vamos colocar esse método que não retorna nada, só para ele executar. Vamos copiar isso aqui. Vamos lá na Maria. E aqui a gente tem o método run, que ele retorna. A gente troca de objeto. Ó, ele retorna uma string aqui pra gente. Beleza. Vamos executar para ver o que acontece. Aqui ele vai startar o meu emulador. Vamos trocar. Já executou. Log, já está como pessoa.
Agora vocês podem verificar aqui, o método que não possui retorno, ele me mostra isso daqui, kotlin.unit, ele já sabe que é um unit, então ele não tem retorno. E o nosso método que tem retorno, ele mostrou isso aqui, essa pessoa corre. Então se vocês podem ver aqui, ó, ele retornou isso aqui. Então vocês puderam verificar que o método ele é uma ação da classe. Uma coisa também que eu quero mostrar para vocês são os construtores de classe. E isso facilita muito na hora de você instanciar um objeto ou fazer algumas instâncias diferentes. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que de atributo ela tem o nome, o CPF e a idade. Mas também eu posso adicionar a altura. Eu posso adicionar algum outro tipo de atributo. Eu posso reduzir o número de atributos. Então, eu posso instanciar o objeto sem que ele possa dar erro e também com menos ou mais atributos. Então, vamos aqui na classe pessoa. Aqui a gente já tem um construtor. Vamos passar os valores disso daqui para dentro desse construtor. Aqui a gente não inicia. Precisamos colocar vírgula no final. Aqui e aqui. O último valor não tem vírgula, tá? Só para mostrar para vocês. Concatena, Ctrl Alt L concatena o código, né? Vocês viram que ele estava desorganizado. Segurei Ctrl Alt, apertei L e ele organizou o código para mim. Então, aqui a gente faz o seguinte, ó. Essa pessoa já tem um construtor que ela recebe o nome, o CPF e a idade. Então aqui a gente já tem o nosso construtor. Então vamos lá para main activity. Aqui vai dar erro. Por que vai dar erro? Porque aqui ele está esperando 3 valores. Ele está esperando uma idade, um CPF e um nome. Então aqui, ó, nome, CPF e idade. A gente vai fazer o seguinte, ó. Vocês irão verificar que aqui, esse código aqui vai ficar muito menor. Então aqui, ó, a gente está instanciando o João já. Então vamos colocar o nome dele, o nome do objeto, né? Então o nome do objeto vai ser João. João. Ainda vai dar erro porque ele tá esperando o CPF e a idade. Vocês podem verificar aqui, ó, o CPF e a idade. Então o CPF dele vai ser de 1 a 9 e a idade 23. Então aqui a gente já tem o nosso primeiro objeto instanciado. Nosso objeto instanciado é isso aqui. Aqui a gente não precisa declarar o tipo da classe, porque senão fica uma coisa redundante. Se vocês verem aqui no código, ele já fala que eu já estou obtendo o tipo da classe. Então podemos apagar aqui, ó. Já temos um objeto do tipo pessoa, que dentro do construtor temos esses valores. Então aqui no caso da Maria, o código aqui vai ficar muito menor. Então a gente vai pegar aqui, ó. Vamos colocar Maria. O CPF dela. E a idade. Vamos apagar a inserção aqui. Aqui também pode ser apagado. Beleza. Olha como nosso código ficou menor. Vamos executar para ver o que acontece. Já executou? Então tá aqui, ó, os valores inseridos pelo construtor da classe. Vocês viram que ficou muito mais fácil de inserir valores e o código ficou menor? Então para isso serve o construtor. E agora a gente vai para uma parte mais da hora ainda do código, que é colocar esses valores dentro de componentes, para ele ser mostrado na tela. Então, como a gente vai usar um objeto só por enquanto, na outra aula a gente vai trabalhar com listas. Então, com listas eu consigo mostrar vários objetos dentro de uma tela. Então, por enquanto, a gente vai usar uma pessoa só, no caso. Ops. Vamos comentar. Para comentar em blocos assim, a gente seleciona o que a gente quer comentar, segura Shift, Ctrl e aperta a barra deitada para a direita. Ele comenta o nosso código. O que quer dizer isso daqui? Que o nosso código ele não vai executar esse bloco aqui, ó. Isso daqui é executável.
Quando o código está comentado, ele não consegue executar. Tem uma outra forma de comentar também, que seria segurando Ctrl, indo na linha correta e apertar o barras deitado para a direita também. Então ele começa a comentar o código. Então vamos fazer o seguinte. Lembra que a nossa tela ela é um XML? Então vamos abrir ela aqui. Para abrir de uma maneira mais fácil, eu segurei Ctrl e apertei o clique esquerdo do mouse. Então ele abriu aqui. Vocês podem abrir também por aqui, ó. Resource Layout. Verificar qual é o layout que a nossa tela está sendo usada. Então a gente vê que Activity Main, 2 cliques, abriu. Vamos fechar o pessoal aqui. Minimiza. Beleza. O que acontece? Para a gente poder organizar os nossos componentes, a gente precisa de um componente Py. Esse componente Py é o Constraint Layout. O Constraint Layout ele deixa para a gente de uma maneira mais fácil para poder organizar os nossos componentes. Então podemos verificar aqui que temos já um componente de tela. Esse componente de tela não está fazendo nada, só está mostrando o Hello World na tela. Então vamos alterar esse componente para que ele apresente o nome do nosso objeto. Então a gente vai apresentar o nome, o CPF, a idade e o método também. Vamos mostrar o método. Então o que a gente faz? A gente pega aqui, ó, dentro desse componente a gente tem esse text aqui. Vamos deixar esse text com qualquer nome para a gente poder se basear na tela. Então, por hora, isso daqui não vai significar nada para a gente, porque quando a gente colocar valor, esse text vai mudar. Então, vamos deixar como Hello World mesmo, só que aqui a gente coloca um ID, e o ID a gente coloca como name. Esse vai ser o nome do nosso objeto. O que acontece? Para que precisamos de um ID? O ID, nesse caso, a gente precisa para poder organizar os componentes na tela e também chamar dentro da classe. Porque como que ele vai pegar os nossos valores dos objetos de dentro da classe? Então esse componente precisa de um ID para a gente conseguir buscar esse componente. Então, como a gente já tem o name aqui, o que a gente faz? Vem em classe. Vocês lembram que na aula passada eu falei que o Kotlin possui algumas características e uma delas se chama Syntactic, que ela consegue pegar o componente da tela de uma forma mais fácil e escrevendo menos. Então a gente vai ver aqui na prática agora. Então, como sabemos que o nosso ID do nosso componente é name, então a gente vem aqui, ó, escreve name. Ele já achou que o nosso componente ele é um text view. Ó, realmente ele é um text view. E ele vem de activity underline main.xml, que é o que a gente está usando aqui. Então a gente pode importar ele aqui, ó. Selecionamos ele, enter, já importou. Então qual é o atributo desse componente que a gente quer mudar? É o text. Então a gente vem aqui, ó, ponto text, já temos acesso a ele, recebe o nome do nosso objeto, João.name. Aqui, nesse caso, já estamos passando valor para o nosso componente. Vamos testar isso daí? Então vamos dar o play, ó. Aqui ele é Hello World, ele vai mudar. Ele vai se chamar João agora. Olha como ele mudou. Ele já conseguiu obter o nome do objeto. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar todos os atributos na tela. Vamos ver como que fica. Vamos verificar aqui, vamos achar um outro text view. No caso aqui, a gente deixa wrap content, que ele não vai pegar todo o tamanho da tela. Eu vou mostrar isso para vocês. Por exemplo, aqui ele está o wrap content, tamanho da largura. Se a gente colocar match parent, ele pega todo o tamanho da tela. Então vamos ficar com o wrap content mesmo. E a mesma coisa também pro tamanho. A gente vê aqui, ó, match parent, ele pegou todo o espaço da tela. E não é isso que a gente quer. Então vamos para wrap content.
Aqui no caso, vamos já mudar o nome do texto só para a gente se basear. Então esse daqui é o nome e esse daqui vai ser, deixa eu verificar aqui, vai ser o CPF. CPF. No caso aqui a gente criou um ID para ele também, vamos colocar como CPF. Ah, só uma coisa, em boas práticas de programação, a gente sempre deixa o nome do componente e o que ele é no final dele. Então ele é um text view, para ficar mais fácil de você encontrar esse componente. Porque se ele for uma imagem, por exemplo, e a gente chamar ele de name, mas assim, tipo, o que é name? Então, o name é um text view, o name é uma imagem, então fica mais fácil da gente identificar os nossos componentes. Então, aqui, ó, text view, aqui vai dar um erro, porque ele não reconhece o name, porque a gente acabou de trocar. Então, name text view. Agora ele reconheceu. Aqui a gente coloca CPF text view. Escrevemos em camel case também. O camel case para palavras compostas. A primeira palavra dele é minúscula, a partir da segunda começa com a letra maiúscula. Então aqui temos 3 palavras: CPF, o text e o view. Então vai ficar assim. Então agora a gente já tem o nosso componente de texto. Só que ele está aqui em cima. Como que a gente posiciona ele? Tem 2 formas. Ou a gente vem aqui, ó, segura e liga ele. E já ficou aqui embaixo. Eu prefiro ir escrevendo, eu acho muito mais fácil. Mais fácil e prático, na verdade. Porque você tem o controle do que está fazendo. Então, o que a gente faz? Para a gente poder ligar esse text view, o CPF, embaixo do text view nome, então a gente coloca aqui, eu quero o topo to bottom, que significa top to bottom of. O top to bottom of quer dizer que eu quero o topo embaixo de. Então, na prática ficaria, eu quero o topo desse componente embaixo desse componente aqui. Então a gente vem aqui, ó, coloca ID, a gente procura ele aqui, ó, e a gente quer que ele fique embaixo do nome, certo? Então a gente vem aqui, ó, ID name text view. A gente já verificou que o CPF já está embaixo do nome. Agora precisamos centralizar esse componente. O que a gente faz? Colocamos start to start off. Também o nome do primeiro componente, para ele se basear no primeiro componente. Já ficou embaixo, olha que legal. Agora, vamos colocar valor para ele. Então, a gente vem aqui, ó. Vamos aqui colocar CPF, text view, acessar o atributo texto, né? Que é o atributo do text view, que é o nosso componente. Text recebe joão.cpf. Ah, outra coisa. Como o atributo texto ele recebe uma string, não podemos passar um int direto para ele. O que a gente faz? A gente transforma. Então colocamos cpf.toString, que ele já vai aceitar. Vamos rodar aqui para ver como vai ficar. Aí, ó, já temos o nosso CPF. Vamos colocar o restante dos nossos componentes. Podemos copiar aqui para ficar de uma maneira mais rápida. Trocamos o ID, se não dá incompatibilidade. Então o próximo vai ser idade. Idade. Vocês podem verificar que ele está aqui no mesmo lugar do CPF. Idade está no mesmo lugar do CPF. Por quê? Porque a orientação dele aqui está igual a do CPF. Então a gente vai trocar. A gente quer que a idade fique embaixo do CPF. Então vamos colocar CPF, que é o nome do nosso ID aqui, e CPF. Já conseguiu organizar. E também vamos colocar mais um para o método.
método. Vamos colocar método mesmo? Método. Aqui a gente coloca ele embaixo da idade. Pronto, já temos 4 componentes de tela. Então vamos inserir valores para eles. Então o primeiro aqui a gente pode verificar que é o idade. Ponto text recebe João. Ponto text. Ponto age to string para não dar erro de compatibilidade. E agora o método. Então a gente coloca método textView.text recebe João. Vamos colocar run, que é o método que retorna string. Ele vai retornar isso daqui, ó, esse run. Vamos compilar para ver o que acontece. Aqui, ó. Ele conseguiu pegar todos os valores e colocar na tela. Olha só que legal, já temos 4 text views sendo utilizados por um objeto. Então nessa aula a gente aprendeu mais algumas coisas sobre classe, que foram métodos e construtores de classe, e também conseguimos colocar já alguns componentes de tela. Então colocamos o nome, o CPF, a idade e também o método. Então, galera, por hoje é isso. Na próxima aula iremos aprender a colocar uma lista de objetos dentro da nossa tela. A partir daqui, as aulas vão ficar um pouquinho mais complexas, tá? No começo é assim mesmo, então vocês têm que estudar, ir testando, tem que ser criativo e começar a implementar suas ideias para vocês poderem aprender mais rápido. E isso é muito gratificante quando você consegue pegar uma ideia e colocar dentro de um código. Então, façam isso, estudem. Se querem uma dica, é isso. Se esforcem, tenham criatividade e comecem a colocar dentro do seu código. Façam o seu app, que vocês vão aprender muito mais rápido. Vou deixar um card aqui em cima também, falando sobre a profissão do desenvolvedor. Quanto é um salário do desenvolvedor, como que está o mercado hoje em dia e algumas outras coisas. Então, se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar os sininhos para ficar por dentro de novas aulas do nosso curso, e também compartilhe o vídeo para poder ajudar outras pessoas com essas informações, com conhecimento. E é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima aula.